Se o comportamento mudou, o mix antigo já não funciona exatamente do jeito que você queria. O maior prejuízo do seu supermercado hoje não é não estar no preço errado, é estar com o mix errado. Não adianta nada se você rasga preço ou faz promoção agressiva e não tiver com o mix certo, você não tem produtos para compor margem de recuperação do seu resultado. Para quem não sabe, janeiro é um mês muito importante, é uma data importante para os supermercados. Ah, Leandro, porque janeiro tem NRF, que é o maior evento de varejo do mundo. Não, é porque janeiro é o meu aniversário. E é a data do aniversário de uma pessoa realmente relevante dentro do segmento. Tirando essa parte da piada, vamos seguir aqui. Então, basicamente, só para vocês entenderem, o nosso setor cresceu, mas o comportamento mudou para caramba. Então, o consumo nos lares em 2025 cresceram, o desemprego caiu, a renda, teoricamente, subiu, mas o cliente ficou mais seletivo e isso faz com que ele não seja mais tão frouxo naquilo que ele vai fazendo. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo cresceu quase 5% em comparação ao mês anual ali em novembro de 2025. E, ao mesmo tempo, a Confederação Nacional de Comércio mostrou que cerca de 80% das famílias brasileiras seguem também endividadas. Outro dado importante para vocês saberem. Então, o cliente continua vindo, o problema é que ele não compra mais qualquer coisa. Então, você saber exatamente qual é o melhor mix de produtos para trabalhar com ele tende a conseguir melhorar o seu resultado. Tá? O Oséias B. Fermino falou: como eu faço para contratar a sua equipe? Cara, é só me chamar no direct do Instagram, manda lá, já manda com o seu telefone que a gente marca uma reunião com você. A outra coisa que aconteceu a compra do mês perdeu um pouco de força ao longo desse ano e a compra recorrente virou meio que um padrão. Então, quanto mais vezes o cliente entra na loja, menos ele tolera erro. Então, a alta frequência transforma um erro pequeno em prejuízo grande se você não se organizar. Então, se o comportamento mudou, o mix antigo já não funciona exatamente do jeito que você queria. Então, e aí, basicamente, deixa eu passar um pouco de fundamento científico, por que o mix pode facilitar a decisão do cliente, para você poder entender, tá? Como eu disse, é aula e aula pesada, e depois a gente vai indo para as soluções que vocês vão fazer daqui para frente, beleza? Qual é a base científica disso? Não é minha opinião, é ciência. Então, o consumidor decide basicamente com uma coisa que a gente chama de racionalidade limitada. Então, nosso cérebro tenta evitar esforço, tende a ter a lei do menor esforço. Então, o excesso de opções normalmente paralisa o cliente na escolha que ele quer fazer. Então, você dificulta ele ali na hora da compra, e por isso não é só sobre mix, mas também sobre exposição de produto. Eu não sei se você conhece as referências conceituais em relação a isso, que se chama Herbert Silman, Kahneman, Tversky, Invengari, Lepper, Thaler e Sustein. Essas pessoas desenvolveram um monte de teorias sobre a visão do consumo, a racionalidade limitada do consumo. Então, traduzindo isso para o supermercado, como é que isso funciona? Os SKUs que não ajudam o cliente a decidir vira custo escondido, porque vai ficar encalhado ou vai ter um giro menor do que a sua expectativa. Então, é importante que você olhe isso com bastante cuidado. Então, o que é o mix perfeito de verdade? O que é esse negócio que eu falei de mix perfeito? O mix perfeito não é ter mais produtos. O mix perfeito é reduzir a dúvida do cliente, acelerar a tomada de decisão e proteger a margem. Eu tive lá no Shopper Lab da P&G e durante a minha ida lá no Shopper Lab eu aprendi um conceito com uma visão de um estudo científico da própria P&G que identificou o seguinte: as pessoas que entravam na loja e achavam o produto em menos de 10 segundos, elas tendiam a comprar o dobro da cesta normal. Então, na média lá do estudo dele, deu 2 pontos alguma coisa, e 2 pontos produtos alguma coisa, e na hora que ela ia comprar, ela comprava 4, quase 5 produtos. Então, basicamente, o que eles identificaram quando o cliente acha o produto de forma mais fácil, quando ele acha o produto de forma mais assertiva, ele tende a comprar o dobro do que ele compraria normalmente. Tá? Então, isso é entender sobre mix e exposição
de produto. Óbvio, né? Se esse cliente, quando ele entrar, você conseguir fazer com que ele pegue uma cestinha, ele tenderá a comprar 50% mais do que ele compraria de mão vazia. E se ele pegar um carrinho, ele compra o dobro do que ele compraria se ele tivesse com a mão vazia. Todos esses conceitos ajudam você a melhorar resultado seu, com coisa simples. Dá uma cestinha para o cliente, dá um carrinho para o cliente. Faz com que o produto esteja bem exposto, de forma que o cliente ache ele de forma simples, fácil e com resultado. E aí vamos falar sobre quais são os 3 pilares do mix perfeito, tá? Os 3 pilares do mix perfeito. Então, basicamente, esses 3 pilares desse mix perfeito, você vai trabalhar com 3 pontos-chave. O primeiro pilar é o que eu chamo de essencial protegido. O que é o essencial protegido? A curva A sem ruptura, a profundidade correta do mix, o básico impecável, ou seja, antes de ter novidade, garanta ali o arroz com feijão e o pão da mesa das pessoas. Então, antes de você pensar em fazer as coisas, eu preciso que você entenda o que é o essencial protegido. Então, quando a gente fala de essencial protegido, eu vou escrever aqui para você poder lembrar. O essencial protegido é a curva A de 80%, tá? A curva A de 80% da venda sem ruptura. Desculpa, 70% da venda sem ruptura, que dá em torno de 400 itens. Você ter profundidade correta. Eu vou explicar sobre isso. E você entender sobre ter o básico aqui, ó. O básico impecável. Ou seja, não pode ter erro nesse básico aqui que a gente trabalha. Beleza. Aí eu tenho o segundo pilar para você chegar no mix perfeito. É o que a gente chama aqui... Deixa eu melhorar isso aqui, né? Vou fazer aqui, ó. O segundo pilar eu vou chamar de arquitetura. Você está anotando? Arquitetura da escolha. O que é a arquitetura da escolha? O que é a arquitetura da escolha? É você entender, dentro desse mix, esse produto, ele se enquadra em qual? Em qual composição? Ele é um produto de combate, ou seja, o que a gente também chama de produto de entrada. Ele é um produto econômico, também conhecido como produto intermediário, ou ele é um produto líder, ou ele é um produto premium. Então você tem que entender esse produto, aonde esse produto ele vai estar para o seu consumidor, né? E aí, a partir disso, organizar para que isso funcione. Lembrando que o intermediário é onde mora normalmente o lucro quando o cliente recompõe padrão. Então, normalmente, o lucro do negócio, o lucro da empresa, está aqui nos produtos econômicos e de combate, tá bom? Então, ali está o lucro normalmente. E aí a gente tende, dentro do nosso segmento, deixa eu só botar aqui para gravar, todo mundo que estiver dentro do grupo do WhatsApp, eu vou entregar um resumo disso daqui, tá? Um resumo dessa aula. Então, Márcio Lucas, manda o link para o pessoal do grupo do WhatsApp e eu vou entregar para você lá no grupo do WhatsApp o resumo da aula e as coisas que eu vou prometer para você aqui ao longo da aula, tá bom? Beleza? Então, deixa eu só recapitular as coisas que eu não estava gravando antes. Recapitular rapidinho. Então, hoje, basicamente, eu vou mostrar para vocês como vai ter esse mix perfeito. Expliquei que a gente está com um problema que o consumo do Brasil cresceu mais de 5%, mas cerca de 80% das famílias aqui, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, estão endividadas. Então, a gente precisa mudar esse processo, né? Descobrir ali qual é o melhor mix e trabalhar isso para melhorar a minha lucratividade. Falei que existem 3 pilares para esse mix perfeito.
Esse primeiro pilar é o que eu chamo de essencial protegido, que basicamente é você ter a curva A de 70% sem ruptura, profundidade correta e o básico impecável. O que é uma profundidade correta? Uma profundidade correta é eu entender, a gente tem mix, então eu tenho várias categorias. Por exemplo, eu tenho leite. Dentro de leite, eu tenho leite integral, eu tenho leite desnatado, eu tenho leite semi-desnatado, eu tenho leite zero lactose, eu tenho leite de amêndoa, de castanha, leite de soja, tudo isso é leite. Tudo isso está dentro da categoria leite, mas ele está dentro das subcategorias diferentes. E aí, dentro das subcategorias, você vai ter uma profundidade de marca. E aí, qual é o problema? É você ter cuidado na profundidade de marca. Então, cuidado com essa questão da profundidade de marca. Então, marcas demais podem mais te atrapalhar do que necessariamente te ajudar a realmente ter um resultado melhor dentro disso daqui, tá? E aí, dentro disso, eu tenho o terceiro pilar, tá? Terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar, Leandro? O terceiro pilar é as categorias com o seu papel bem definido. O que significa isso, Leandro? É esses produtos que essas categorias que você tem. Qual é o papel dela? Qual o papel da categoria? Ela é uma categoria de tráfego, ou seja, uma categoria que traz clientes para dentro da tua loja, que gera tráfego. Ela é uma categoria de margem, é uma categoria que compõe margem de recuperação dentro do seu supermercado. Ela é uma categoria de diferenciação, que é uma categoria que é para você mostrar que você tem diferencial em relação à concorrência, ou ela é uma categoria de impulso, que basicamente é uma categoria que vai vender por causa de outra junto dela ali. Por exemplo, o que é uma categoria de tráfego? Arroz. Arroz é uma categoria de tráfego. Arroz é tráfego, ok? Sazon de arroz é uma categoria de impulso. O Sazon vai vender, mas ele é impulso. O biscoito é uma categoria de margem. Os produtos naturais, aqueles produtos que você vende hoje a granel, é uma categoria de diferenciação. Então você tem que ter isso muito claro dentro, porque categoria sem papel acaba virando bagunça, tá? Então, como eu disse, a aula, então vai ter conceito e vai ter coisas muito práticas que eu vou explicar para você, tá bom?